Retomamos nosso estudo para os concursos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul para soldado. Estudamos já uma boa parte da Lei 10.990, que é o Estatuto, né, dos Militares do Estado do Rio Grande do Sul. E daí eu dei uma suspendida, né, no estudo da lei, decidi terminar toda a Constituição Federal no que interessa para as carreiras policiais, inclusive para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. Concluímos, né, na última aula eu falei sobre o artigo 142 da Constituição Federal e seguintes ali, que fala 144, que fala das forças de segurança, né? Falei sobre todas as polícias ali que tem no nosso artigo 144, e demais forças de segurança, como os guardas municipais e agentes de trânsito. Daí, concluída essa Constituição Federal, retomamos aqui para a nossa Lei 10.990. A lei que eu estava estudando, pessoal, ela estava um pouco desatualizada, mas é muito pouca coisa, tá? Que eu tirei no site da Assembleia Legislativa, não deveria estar desatualizado lá. Mas aí, por coincidência, ontem eu procurando, né, mas ver se tinha alguma versão mais atualizada, encontrei. Depois eu vou postar o link lá, mas é pouca coisa, tá? Eu vou retomar ali no artigo 69, fala das licenças. Tem uma licença que a gente falou ali, que existia, que se chama licença especial, tá? Essa licença especial não existe mais, ela foi revogada em 2017, tá? Ela era aquela famosa licença prêmio. A cada 5 anos tinha direito a 3 meses de licença, né? Hoje não existe mais, desde 2017. Então ela foi substituída por uma licença chamada licença capacitação, tá? Antes como é que funcionava? A pessoa, a cada 5 anos, a cada quinquênio, tirava 3 meses de licença. Era direito, né? Se não gozasse esses 3 meses, quando fosse se aposentar, contava em dobro, né? Virava 6, tá? Não existe mais essa licença, ela foi substituída pela capacitação. A licença capacitação, a cada quinquênio, o servidor aí tem direito aí a ter 3 meses, né, para fazer algum curso de capacitação, tá? Que sejam cursos aí no interesse da administração. Então, a cada quinquênio, até 3 meses não cumuláveis. Significa, se eu, num período de 5 anos, eu não usufruir, né, os 3 meses passados, né, ele não adianta eu ficar acumulando, né? Não, em 15 anos eu tenho direito a 6, a 9 meses, não. Né? Passados 5 anos, perde o direito. Se não gozou, perdeu, tá? Então vai contando, a cada 5 anos tem direito a 3 meses, não cumuláveis, tá? É um direito aí bem interessante aí que é uma possibilidade dos policiais aí, e bombeiros militares se especializarem, fazerem cursos, né? E se dedicarem somente ao estudo, tá? Quem já tinha licença especial, que era aquela no serviço civil, era chamado de abono permanência, né? E na polícia militar aqui, licença especial, os que já tinham licença adquirida até a publicação da lei que alterou, que revogou, né? Que foi em 2017, tá? Da Lei Complementar 15.019 de 2017, já tinham o direito adquirido, então eles fazem jus aí aquelas licenças especiais que eles haviam gozado, tinham direito, né? Até ser implementada e ser revogada a licença especial, tá? Só que então retomando o raciocínio, que a gente ficou bastante tempo fora, tá? Do estudo da Lei 10.990. Outra, falando sobre licença maternidade, tá? Ou adotante, prazo de 180 dias, tá no artigo 80, tá? Antigamente tinha vários prazos ali, a depender da idade da criança, né? Era tantos dias para criança até de 0 a 2 anos, tantos dias, né? Então não tem mais isso, tá, pessoal? Tanto faz se a criança, a idade da criança ou do adolescente que está sendo adotada, tá? A licença é 180 dias. Tanto a adoção quanto a licença maternidade. Licença paternidade está expressa aqui 30 dias, tá bom? 30 dias de licença paternidade, que antigamente era 15, agora é 30. São essas coisinhas, pequenos detalhes que caem nos concursos, tá? Por isso que é importante que vocês saibam, tá? Agora sim, dando sequência à matéria, o artigo 92 fala de agregação. A gente vê muito falar, né? O cara fica agregado. Agregado significa que ele fica, o servidor ali militar, né? Ele deixa de ocupar uma vaga na escala hierárquica ali, tá?
permanecendo sem um número, né? Então, o policial ele tem um número ali na escala hierárquica. Ele segue agregado, alguns casos ele é agregado com remuneração, outros não, tá? Então, na verdade, com os exemplos agora fica mais fácil para entender, tá? Ele deixa de ocupar aquela vaga. O cara era sargento lá no município tal, no momento que ele ficou agregado, ele não estava mais ocupando aquela vaga. E aí outro sargento pode ocupar aquela vaga que ele estava ocupando, né? Naquela unidade policial lá onde ele trabalhava, tá bom? Então ele fica encostado, digamos assim, tá? Ele é agregado, os exemplos, vamos para os exemplos que facilitam o entendimento. Agregado quando? Tá no parágrafo 1º do artigo 92, tá? Exercer cargo ou função não previsto nos quadros da brigada, tá? Cargo ou função, ele exerce outro cargo ou função privativo de servidor militar ou não, que é o próximo, aqui tem outro inciso que fala aqui. Por exemplo, ele é agregado, ele é convidado pelo governador do estado para trabalhar na Casa Civil, para trabalhar convidado por um deputado para ser assessor, né? É convidado por para, sei lá, para trabalhar como dentro do gabinete do governo do estado do Rio Grande do Sul, ou até mesmo fora. É convidado para ser secretário de Segurança Pública num município. Entenderam? Daqui a pouco, lá no Ministério da Justiça, por exemplo, tem muitos policiais militares aqui do Rio Grande do Sul, né? Lá no Ministério da Justiça, que trabalham lá no Ministério da Justiça, cedidos lá para o Ministério para ajudar ali na pauta da segurança pública. Então, o resumo da história, ele não está trabalhando efetivamente na brigada, na rua, no trabalho administrativo da brigada militar. Então, ele fica agregado, ele sai da função que ele desempenhava, fica agregado nos quadros, recebendo o subsídio dele, de policial ou de bombeiro militar, recebendo e vai desempenhar suas atribuições em outro local. É isso, tá? Esse é o primeiro exemplo. O outro, aguardar transferência ex officio para reserva remunerada. Nós veremos que o policial, quando ele pede aposentadoria, que chama reserva remunerada, né, na brigada, ele pede. Veremos ali que ele tem... já vou falar agora, ele tem um prazo. Se não, ele tem... Quando ele pede, ele só tem que trabalhar mais 30 dias, no momento que ele pediu a reserva remunerada, né? Daí, aqui está falando ex officio, mas também pode ser a pedido. Então, ele fica agregado esperando que o Serviço de Recursos Humanos da Brigada Militar conclua todo o procedimento para a sua aposentadoria, que se chama reserva remunerada, tá? Então, ele para de trabalhar, a vaga dele está desocupada, aquela vaga que ele ocupava no serviço público, na Polícia Militar, tá? Exemplo ex officio, exemplo da idade, né? Ele atinge o limite da idade, né? Enquanto está correndo o trâmite, que chama da aposentadoria compulsória, né? Enquanto está correndo o processo dele para a aposentadoria, ele fica agregado, né? Esperando que saia a aposentadoria dele, seja publicado no Diário Oficial, tá? Outras possibilidades, afastado aí quando julgado incapaz temporariamente, que é para fazer um tratamento, né? Então ele fica agregado, ele fica lá após um ano contínuo de tratamento, né? Então ele fica... ele não tem como ocupar, como trabalhar, porque ele está incapaz, tá? Considerado incapaz, portanto, psicologicamente quanto fisicamente, por algum motivo, tá? Incapaz definitivamente, também ele fica agregado, né? Enquanto tramita o processo de reforma, né? Falaremos ali a questão do prazo que tem para incapacidade definitiva, né? Quando o servidor ele tem um problema de saúde, ele fica, vai fazer o tratamento da própria saúde, né? Passado um ano de tratamento, ele já vai ficar agregado. Fica agregado. Quando chega em 2 anos, o limite é 2 anos para tratamento da própria saúde. Se não se curar em 2 anos, ele vai ser aposentado aí por incapacidade, tá bom? Definitivamente, que é o caso. Aí vai ter um trâmite processual para aposentadoria, tá? Por incapacidade definitiva, que a gente chama que é reforma. No serviço militar é reforma, não é aposentadoria, tá? Só fazer um paralelo, uma analogia, tá? Então ele vai, enquanto estiver tramitando ali para aposentadoria ou para reforma por incapacidade, ele fica agregado.
Ele pertence aos quadros da Brigada Militar, ele é policial militar ou bombeiro militar, né? No caso dos bombeiros, mas ele já não está mais trabalhando, ele fica ali recebendo, né? Sem ocupar uma vaga lá naquela unidade policial que ele trabalhava, tá? Outra possibilidade para ser agregado é licença para tratar interesses particulares, tá? Ou licença classista, que é para trabalhar, para representar os colegas nos sindicatos, nas associações sindicais. Não esqueçam que policial militar e bombeiro militar pode ter sindicatos, pode ser sindicalizado, diferentemente das Forças Armadas, que não pode sindicalização. Nas polícias militares pode, nos bombeiros militares, tá? Então ele está em interesse particular. Ele fica agregado. Por exemplo, porque o interesse particular ele não recebe. Perceba que é uma forma de... Ele fica agregado, ele fica resguardado o direito dele, então, de seguir sendo policial militar, ele segue sendo policial militar, mas ele não está trabalhando. A licença de interesse particular é sem remuneração, não esqueçam disso. Pode chegar até 2 anos, né? Havendo ultrapassado 6 meses contínuos de licença para tratamento da saúde em pessoa da família. Retomaremos depois do estudo, já falei, né? Também outra forma que fica agregado. Oficialmente extraviado é outra possibilidade. O que é extraviado? É a pessoa que desaparece e que não tem indício de crime de deserção. Desapareceu a pessoa, por exemplo, um bombeiro estava trabalhando com um policial militar numa situação de calamidade pública, numa enchente, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, num desabamento de um prédio, alguma coisa do tipo, e a pessoa some. Não consegue encontrar a pessoa. Não tem indício que ele fugiu, né? Que seria no caso de deserção, né? Então, ele é declarado extraviado, né? Então, nesse caso, ele fica agregado. A família vai receber lá, né? A remuneração dele enquanto ele estiver sumido, tá, pessoal? Outra possibilidade, esgotado o prazo para crime de deserção. Esgotado o prazo para o crime de deserção, que é 8 dias, né? O cara sumiu. E tem indícios fortes aí que o cara realmente ele desertou, né? Daí ele fica agregado também, tá? Outra possibilidade, como desertor, ter se apresentado ou ter sido capturado aí para ser reincluído para se ver processar. O cara é desertor, tá? Aí tem todo um procedimento ali para exclusão dele dos quadros da Polícia Militar ou dos bombeiros militares. Daí ele reaparece ou é capturado para responder pelo crime de deserção que corre na justiça penal, na justiça militar, né? Estadual. Daí, quando recaptura o cara, ele é reincluído para se ver processar. Ele vira militar novamente. Então ele fica agregado ali para ter o processo enquanto tramita um processo de deserção, tá? Que mais, pessoal? Concedida licença especial enquanto aguarda a transferência para a reserva remunerada. O que é essa licença especial? Que não é aquela licença que foi revogada, que é a licença prêmio, que eu acabei de falar primeiro no início da aula, né? Essa aqui é outra licença especial, tem o mesmo nome, tá? Essa licença aqui, quando o cara faz o pedido para se aposentar, após 30 dias ele já pode entrar em licença, né, para aguardar sua aposentadoria. E daí o que ele faz? Ele fica aguardando, a lei permite que ele fique em casa aguardando, nesse período ele fica agregado, tá? Ele não trabalha mais, ele fica aguardando e recebendo, tá? Condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, com sentença passada em julgado, né? Quando o cara é preso, superior a 6 meses ele vai ficar agregado, tá? Passado à disposição da Secretaria de Governo exercer função de natureza civil, isso aqui eu já tinha falado nisso da aula, né? O cara vai trabalhar em outro lugar, ele fica agregado também. Investido em função civil temporário, cargo em emprego público civil temporário, né? Mais ou menos a mesma coisa aqui, a lógica, tá? Candidato a cargo eletivo desde que conte com 10 ou mais anos, tá? Aqui é licença, então, o militar que tiver 10 ou mais anos de serviço, ele pode se candidatar a qualquer cargo eletivo. Daí ele fica agregado durante aquele período da campanha eleitoral, tá? Do período de licença eleitoral, tá? O candidato, se tiver menos do que 10 anos, daí ele vai para a reserva não remunerada, tá, pessoal? Ele vai embora da PM. Seguimos na próxima aula.